Valeu, Anderson. Nós estamos entrando pelo 6º mês de governo, aqui a despeito da transição. Então eu estou falando dos 5 meses e agora estamos entrando pelo 6º mês de governo municipal aqui do prefeito Silvio Barros. E aí a pergunta que se estabelece agora, será que teremos mudança no organograma? Porque até agora nenhum movimento nesse sentido. Lembrando que reorganização administrativa é normal depois dos primeiros meses de governo e o modelo aplicado na administração ainda é do governo anterior. 33 secretarias, incluindo aqui superintendências do aeroporto, procuradoria, agência reguladora, todas essas têm status de secretaria. Qual o nível de cobrança que se pode imprimir depois de 5 meses de administração? É uma pergunta recorrente nessa bancada. Podemos levar em conta aqui situações da administração anterior? Ainda podemos? Aquilo que a gente chamou de bombas que talvez ficaram armadas aí e estão explodindo por agora, por esse momento? Muito se fala em troca de alguns secretários, tá? E aí, qual a impressão das pessoas, da população sobre o desempenho do secretariado do prefeito Silvio Barros? Especialmente quando a gente trata de temas sensíveis como saúde, educação, mobilidade, infraestrutura. Então, todas essas perguntas estão pipocando em muitos locais, principalmente os locais que se fala de política. E nessa bancada a gente se propõe a falar de política de segunda a sexta-feira e é disso que se trata. Edivaldo Magro, aquele balanço do caminhão para dar aquela ajeitada na carga é comum, é normal. Mas a carga já está ajeitada para seguir viagem aí pelos próximos 3 anos e 6 meses da administração, porque o que se coloca é que o organograma continua o mesmo. Há muitas perguntas, há muita pressão sobre alguns secretários e a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo ainda, porque o próprio prefeito, como discutimos isso em outras ocasiões, ele está indo nos locais e respondendo como se fosse secretário. E isso não sei se é saudável nesse início de mandato. O Paulo, esse caminhão não está trafegando na periferia, né? Se tivesse trafegando, ia sentir a buraqueira que está lá e ia dar uma acomodada. Mas, Paulo, olha, a expectativa é que aconteça alguma mudança agora, né? A partir do segundo semestre, entra agora 6 meses, né? Esse mês, ou no início agora de julho. Até porque foi um compromisso que o prefeito assumiu lá. Ontem, por exemplo, eu vi uma entrevista do prefeito que a questão da Secretaria de Mobilidade mudaria a partir de 120 dias. Tá? Seria o secretário ficaria só com segurança e um profissional técnico assumiria a mobilidade. Nada aconteceu. Até esse momento, a gente não vê nenhum projeto, nenhum enfrentamento de verdade de temas relevantes, né? Na sustentabilidade, questão de lixo urbano, não aconteceu nada, mobilidade menos ainda, todos os problemas recorrentes da cidade estão aí ativos, nenhuma ação específica com relação a isso. Então, é o momento de cobrar do gestor público que efetivamente está sendo feito. Quando você vê o prefeito comparecendo, né, ele pessoalmente, e realmente aí é reduzir o tamanho do administrador, quando o prefeito vai numa OBS, eu acho que você reduz o tamanho dele porque ele não acredita ou não confia nos seus imediatos, e aí você tem um secretário e diretores. Então, a posição passa a ser um negócio meio populista, né? Não necessariamente de resolver o problema. Porque a presença do prefeito numa UBS ou numa UPA não resolve absolutamente nada, né? Ele apenas faz um recorte para o Instagram e aí vai. Eu cito aqui também um outro problema que não houve enfrentamento. Ontem vocês debateram muito aqui o aumento do TCC. Eu nem entro é lícito o aumento, é contratual, não discuto isso. Mas nenhuma proposta de reorganização do transporte coletivo, especialmente a reorganização das linhas. Estão extremamente defasadas, todo esse organograma, e se discutiu muito isso, e absolutamente nada foi feito em relação a isso. Transporte à noite, finais de semana, que é o caos, ninguém consegue transportar, né? Então, você tem, assim, uma série de demandas que não estão sendo atendidas por esse governo. Eu, sinceramente, me pergunto, o que exatamente foi executado em 5 meses de governo? Eu não vejo nenhuma grande ação, nenhum projeto. O que se tem é reação, né? Você vê lá a questão lá do contorno sul, que foi feito é mitigar um problema. Correto, não dá para fazer a licitação assim de imediato, né, da duplicação, mas eu esperava que já fosse anunciado, já tivesse alguma ação específica e não somente a mitigação do problema, você fazer aquele paliativo de melhorar
Aliás, isso deve ser rotina. Quando você faz a pintura vertical, horizontal, tapa buraco. Me desculpa, você achar que isso é uma intervenção para melhorar o tráfego, quando isso é rotina, é protocolo do dia a dia da gestão pública. Então tem uma série de pendências, eu cito, eu espero que depois aqui o Mário possa nos ajudar nisso, a questão da Tuiuti. Tudo foi feita a reperfilagem lá e não tem sinalização horizontal. Não existe, né? Quer dizer, você não tem nenhum tipo lá, né? Então, sim. Então, sabe que é uma regra aqui, vereador? Quando um outro é citado da bancada, eu imediatamente tenho que passar a palavra. Então... Rapidinho, a técnica aqui me coisou aqui, que pediram pro Edivaldo botar álcool, ele tá pensando que ele tá... entendi. Perdão. Muito obrigado. É o protocolar, é o protocolo aqui. A técnica pitou aqui. Muito obrigado, seu Carioca. Daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos, mas nesse primeiro tema eu vou te usar como colunista. E a regra é, citou o colega, eu passo a palavra imediatamente. Vai lá, a respeito da Tuiuti, o que você quer saber? Eu já largo para ele a questão lá, né? Você tem lá o problema da Tuiuti, então interrompendo uma série de conversões à esquerda, à direita, são várias, que não estava previsto no contrato, me parece. E especialmente a questão lá da arborização, que fizeram ciclovia, expuseram as raízes de toda a arborização da Tuiuti, e especialmente a falta de sinalização horizontal, que faz mais de 7 meses foi feita a obra e até agora não tem sinalização horizontal no sentido divisão de faixa de pedestre e gravíssimo problema, especialmente em frente a um shopping ali, que tem grande movimento. Então... Vai, Mário. Bom, isso eu já tinha... levantado e já pedimos até informações, viu, Edivaldo? A questão da sinalização, não só da Tuiuti, né? São diversas que foram feitos o asfalto, ou refilado, e não foi feito novamente as faixas. E isso, é claro que é uma falha, porque tem que ser logo em seguida. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais no geral. Pode ir, Mário. A questão do transporte coletivo, se nós não fizermos um plano de mobilização na nossa cidade, não vai se resolver. Maringá é uma cidade com 440 mil habitantes que temos 330 mil veículos. Né? Claro que a distribuição de renda não é tão natural assim, mas praticamente nós temos um número que todo adulto em Maringá tem um carro. Né? Então, isso gera algumas coisas. Se o transporte coletivo ele não atende no preço, na qualidade, nos horários... O Edivaldo colocou muito bem aqui, de madrugada já não tem ônibus, ele demora para passar na linha, a estrutura das linhas são muito antigas e não mudou isso, as pessoas vão usar seu carro, sua moto. E aí é o transtorno que a gente tem em diversos horários da cidade. Antigamente a gente tinha às 7h30 da manhã e às 6 horas e 6 horas, às 18h30 da tarde. Hoje isso está acontecendo em diversos horários. Por quê? Fica mais barato você tirar o seu carro da garagem, já que o maringaense brasileiro adora ter um carro. Se nós não trabalharmos alguma coisa que tenha um incentivo a você deixar o seu carro e pegar o transporte público, nada vai acontecer. E o incentivo não é só o valor, não. Tá? Porque nós temos que ter o ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com as câmeras de segurança, que passe no horário, que seja viável você usar. Como a gente vê em Curitiba, que ainda é um exemplo que muitas pessoas ainda usam, e você vê a pessoa lá de paletó e gravata usando, indo trabalhar no seu trabalho. Então, assim, nós temos que discutir isso como uma política pública. É que nas eleições, quando vai discutir o transporte público, isso entra, eles vão lá e perguntam para a pessoa, você acha que o transporte está bom? Pouquíssimas pessoas em Maringá usam transporte, então pouquíssimas pessoas vão ter uma opinião sobre isso, né? Então ele vai falar o que ele ouviu. E vai ouvir pouco, porque não é caro, mas quem paga? É só o empresário que paga. A maioria do transporte público é o empresário que paga, porque as pessoas que usam, dificilmente ele tira o dinheiro, que nem usa mais, né? É o cartãozinho, né, que ele recebeu lá da empresa para fazer o transporte. A questão da Tuiuti, que é onde a ciclovia está sendo feita ali, é uma reivindicação minha de pelo menos 20 anos. Né? Eu sou daquela região, eu que cobrei todo esse tempo que nós precisávamos ter uma ciclovia ali, e agora nós conseguimos, junto a Itaipu, que seja financiado. A Itaipu, ela financia, ela não faz a obra e nem cobra a obra, né? O projeto é todo da prefeitura, eu tenho acompanhado isso, que algumas vias foram interditadas, mas isso eu não vejo só lá, em outras, né? A questão de acidentes também, eles estão fazendo esse estudo, e a gente tem que acreditar nos técnicos
que fazem isso, para que a gente possa evitar. Será uma ciclovia, pelo menos no papel, muito boa, onde são mais de 4 mil metros, onde ela é a mais moderna do Paraná, onde diversas coisas vão ter ali, além de lugar para encher o pneu, umas ferramentas, água. Então, vai ser muito bom, né? Nós precisamos incentivar. Falando de mobilidade, nós temos que ter também essa. E a mais cara do mundo também, 1 milhão de quilômetros. Ela... Não, dá mais. Dá mais. Não, mas inclui ali a praça, mas dá 1 milhão de quilômetros. O projeto dá quase 7 milhões e 800, né? Eu estou na praça, mas vai ser mais de 1 milhão. Pra você ter ideia, fazer 1 quilômetro de asfalto com uma via de 6 metros custa R$1 milhão. Vai ser mas isso ele envolve não só a ciclovia, a praça. Então a gente tem que... Eu gosto de cobrar, mas eu também gosto de analisar o todo de como foi feita. Aquela praça, não sei se todos sabem, mas a Avenida Tuiuti Laguna ali, ela vai ser cortada ao meio, né? Ela não vai ficar só mais a praça. Mas eu acho que não. Esse projeto que está lá não está prevendo isso. Do jeito que está sendo executado. Para ser cortado, e isso é muito bom. Souza Naves. Souza Naves. Tá? E é necessário que seja dessa maneira. Vamos lá, Daniel Matos, eu vou tocar a bola para você, fazendo a pergunta inicial. Tem previsão de mexer nesse organograma da prefeitura aí, pelas suas informações? O que você pensa de tudo isso que está acontecendo na cidade? Paulo, acredito que o Edivaldo explanou muito bem aqui a parte de gestão administrativa e acredito que a parte política vem pegando fogo, vamos dizer assim, principalmente depois do final de semana, né? Todos viram que teve a reunião ali, a confraternização do secretariado e foi notória a ausência do deputado do Carmo. Então, o deputado do Carmo que no mesmo horário da reunião com os deputados, com os secretários, com os vereadores, ele postou um vídeo totalmente misterioso, mas me pareceu direcionado à gestão. Ele que perdeu um cargo importante na SEDUC, que é o diretor administrativo, o Paulo Pompeu, que é um cara que é o fiel escudeiro do deputado, e isso não cai bem no ambiente político. A gente sabe que os acordos têm que ser cumpridos, e aí foi colocada uma pessoa que não é da confiança do deputado do Carmo, e aí quem conhece o deputado sabe como ele vem agindo forte nos bastidores. Então, União Brasil, que é o do deputado, tem 3 secretarias, tem o esporte, tem ali a CETRAB com o Rogério Bernardo, e uma das secretarias que mais sofre pressão hoje, que é a educação, com o ex-prefeito de Santa Fé, o Brambila. Então, assim, o prefeito Silvio Barros, ele precisa ajustar não somente a parte da gestão para a máquina funcionar, e não somente ficar querendo apagar o fogo, querendo ser o prefeito, o secretário, tudo ao mesmo tempo, delegar mais. E aí vem a parte política. E essa parte política, se realmente ele perdeu o comando, aí fica muito mais difícil de administrar. Tem que lembrar que ele é o prefeito não somente para a gestão, mas tem a parte política que tem que cuidar. E aí vem os rumores de que essa reforma promete ser acelerada. Já são 2 secretários que estão, né, na linha de corte ali para serem trocados. Já vem sendo trocados cargos de gerência, cargos de superintendentes ainda não começaram a mexer, que é o 2º escalão. Mas muita coisa se promete para o 2º semestre. E aí a gente fica de olho, né, Paulo? Mas a princípio, acredito que tanto na parte de gestão quanto na parte política, eles precisam melhorar e precisam afinar o discurso para que a cidade comece realmente a andar. E eu sempre falo, não coloco junho aqui, acho que 5, 6 meses. Essa gestão está desde outubro dentro da prefeitura. A transição foi feita e eles estão lá desde outubro. Já quando entraram, dia 1º de janeiro, eles ficaram 3 meses ali fazendo todo o levantamento. Então não dá para cobrar só, faz 5 meses só que essa gestão está lá. Já fazem 8 meses e já está na hora de fazer as coisas que realmente o prefeito pensa. Ângelo? Bem, só falando da questão do transporte coletivo, o prefeito postou na rede social dele que ele foi no Distrito Federal para ver o sistema de controle do transporte coletivo. De novo, então. Agora, se isso vai um japonesinho aí novamente. Não, tadinho, faleceu. Mas assim, ó, falar é fácil, viajar é fácil, mas fazer que é difícil. Parece que na reunião de ontem que ele teve durante boa parte do dia, ele falou, quem quiser sair, saia, peça as contas e tal. E parece ter sido uma resposta do Carmo. O que eu vou falar aqui é o que eu recebi. Cheguei a publicar alguma coisa no domingo, mas acabei retirando. Recebi uns negócios lá. Falei, até eu explicar, os caras não vão entender. Então é fácil eu tirar, né? Deixa eles brigar entre eles. Mas já disse que o do Carmo quer mais uma superintendência. Ele teria 30 cargos comissionados, mas o mesmo tanto de FGs. Então, é isso que estaria provocando a coisa. O Silvio, no meu entender, descobriu um jeito de minar os secretários que ele não gosta e que ele não tem coragem de mandar embora, né? Por alguma razão. Né? Então, ele tira o pessoal do entorno dele. Foi o que aconteceu na SEDUC.
para obrigar o secretário a pedir demissão. Agora, isso vai acontecer? Eu duvido nesses 4 anos, me desculpa, não demonstrou. E ontem, pelo contrário, assim, me decepcionou ao extremo. Até a assessoria dele mandou um negócio que eu vi hoje de manhã, até peço perdão porque demorei para ver. Ontem minha cachorra estava doente, vai ser operada daqui a pouco. Então, ontem eu não vi muito, né, tava fora. Mas o discurso que ele fez, na entrega de 35 armas, que só as 25 do município não deu metade do que foi gasto com diária na Secretaria de Saúde. Em 4 meses. Isso é nada. O prefeito, que sempre foi contra o armamento, nem devia estar lá. Mas, no entanto, ele mudou de ideia por conta da última eleição, o que lhe garantiu a eleição no primeiro turno. Só que mudar de ideia e falar em remada, em palmatória, falar que tem que apanhar, isso vai contra toda a imagem que ele passou até hoje. Então, imagino que ele está vivendo um tipo de, não diria inferno astral, mas está passando maus bocados porque está tentando agir sozinho. É corrente na prefeitura hoje que o irmão dele, mais velho, mais novo, não está tocando na prefeitura, está tudo na mão realmente do Silvio. Então, até ontem eu vi uma frase interessante. Não, essa não é a terceira. Vocês falam lá que é 3 administrações. Não, essa é a primeira dele.